avete ricevuto un grande dono dal Signore. Cercate la santità nella nuova vita dello Spirito Santo. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Oh, tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Seja bem-vindo ao programa Celebrando Pentecostes, o programa da Renovação Carismática Católica do Brasil. Que bom que neste momento nós vamos viver juntos um momento de oração e principalmente um momento especial que Deus separou para você, para mim, para você, né, para todos nós. Quero aqui neste momento receber os convidados de hoje. De onde é essa moça bonita? Quem é você? Se apresente pra gente. Muito obrigada. Eu me chamo Ana Paula, né? Sou da Arquidiocese de Curitiba, participo do grupo de oração universitário Santa Helena, na UFPR. Nesse tempo também estou à frente na coordenação nacional do Ministério Universidades Renovadas. Que bênção, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo, meu irmão, se apresente aí. Eu acho que você já esteve no programa algumas vezes, talvez já te conheçam, mas vai que não, né? Tem umas maratonas aí, né? Que alegria estar aqui mais uma vez com vocês, Dani. Meu nome é Leandro, sou, neste tempo, presidente do Conselho Arquidiocesano da Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Campinas. E meu grupo de oração, Milícia da Imaculada, Comunidade de São Bento, fica da paróquia Santa Catarina de Alexandria. Que bênção! E você, hein? Se você pudesse se apresentar aqui agora, eu imagino que você diria aí da sua casa o seu nome, talvez colocaria aí também o nome de algumas pessoas da sua família. E eu quero te convidar a gente já começar hoje aqui o nosso programa, realmente apresentando, mas apresentando para o Senhor aquilo que está no meu coração, no seu coração. Se você puder, eu te convido a fechar os seus olhos um pouquinho. Hoje aqui a gente vai trabalhar um tema, e vós, quem dizeis que eu sou? Nesta noite, o Senhor pergunta para mim e para você, quem sou eu para você? Quem sou eu na sua vida? Com seus olhos fechados, eu convido você a ir dizendo para o Senhor, quem é Ele para ti? Vai dizendo, Senhor, Tu és a minha vida, Tu és o meu Senhor, Tu és aquele que me conduz, Tu és o meu Salvador, Tu és a minha segurança, Tu és o meu porto seguro. Vai dizendo para o Senhor, toda a necessidade que o seu coração, que a sua vida tem dele. Vai dizendo para o Senhor, Senhor, sem ti eu não posso nada, sem ti eu sou fraca, sem ti tudo perde a cor, o sentido. Mas junto de ti, Senhor, a minha vida ganha sentido. Junto de ti eu sou feliz. Junto de ti, para tudo existe solução, para tudo existe uma saída. Por isso, Senhor, eu quero nesta noite de hoje proclamar sobre a minha vida essa necessidade consciente, essa escolha que eu faço. Eu preciso de ti. Vai dizendo para o Senhor, Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Senhor do meu coração, Tu és o Senhor da minha casa, Tu és o Senhor do meu trabalho. E eu fico em paz, eu me sinto seguro, porque eu tenho o Senhor junto de mim. Por isso, Senhor, eu te convido nesta noite, caminha comigo. Eu quero ser mais íntima de Ti. Eu quero estar mais perto de Ti no meu dia a dia. Caminha comigo, Senhor. Cantemos juntos. Eu preciso de Ti, meu Senhor, eu preciso de Ti. Quero caminhar
contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. E vá dizendo no seu coração: eu preciso de ti. A minha vida precisa de ti. O meu coração, tudo que sou, tudo que faço, tudo que tenho, depende, precisa do Senhor. Por isso eu te dou o meu coração. Por isso eu te dou a minha casa, eu te dou tudo o que tenho, eu te dou os meus medos, dúvidas, insegurança. Eu te dou, Senhor, tudo o que sou. E neste momento eu já te convido, você que puder aí da sua casa, estenda os seus braços aqui para nossa irmã Ana, que hoje será usada como um canal de graça para mim, para você. Apresente a vida da Ana. Pede que o Espírito Santo possa verdadeiramente usá-la. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém, amém. Muito obrigada. Louvado seja Deus por essa noite em que nós nos reunimos aqui, celebrando Pentecostes, que nós nos reunimos e podemos entrar na sua casa, podemos entrar na sua vida com a palavra de Deus, com a oração, para que sejamos impactados por aquilo que o Senhor quer nos falar hoje. Com a pergunta que o Senhor tem para nós hoje. E vós, quem dizeis que eu sou? Abre comigo a palavra no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, onde o Senhor vai nos falar assim. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Feliz és tu, Simão, porque aprendeu a revelação de Deus. Felizes somos nós quando compreendemos a revelação de Deus. E, meus irmãos, quanta alegria há no coração daquele que conhece a revelação, que conhece Jesus, que conhece o Espírito Santo, que se reconhece salvo pela graça de Deus, por tudo que Jesus realizou por nós. Quanta alegria há no coração daquele que experimenta a força desse amor salvador, que deixa se encantar, que deixa se encontrar por essa verdade que foi revelada. Quanta alegria há em conhecer tudo aquilo que a palavra nos diz, tudo aquilo que a igreja nos ensina. Quanta alegria há em compreender também aquilo que Deus significa particularmente para cada um de nós. Porque não basta conhecer apenas aquilo que Deus fez ou aquilo que Deus é para o outro, mas aquilo que Deus é para mim. Refletir, pensar aquilo que Deus é para mim. E é isso que o Senhor vem hoje, nessa noite, nesse fim de dia, já nos perguntar: vós quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para você? E a gente vai pensando que antes de Jesus abordar assim, diretamente os seus apóstolos, ele começa a sondar. Quem dizem que eu sou? Né? Quem que as pessoas dizem, os outros dizem que eu sou? E a população, né, aqueles que viam Jesus de longe,
que só tinham ouvido as pregações de Jesus de longe, participado de longe, não conseguiam compreender tudo aquilo que Deus manifestava de novo em Jesus. Dentro daquilo que o povo era capaz de compreender, eles disseram, né? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros que é Jeremias, um dos profetas. Às vezes, a gente só consegue conhecer por aquilo que já passou, por aquilo que nos é confortável saber de Deus, por aquilo que nos foi, às vezes, transmitido de geração em geração, na fé, na devoção da nossa família. Nós conseguimos ter um vislumbre de quem é Jesus, mas ainda não perfeito. Porque a gente talvez ainda pense que Jesus foi só mais um dos profetas, fazia boas obras, né? Trouxe a palavra de Deus, mas temos dificuldade de compreender ainda que Jesus é Deus, que Ele está vivo, está presente no meio de nós. E dar esse salto, né? Esse salto de compreensão, vamos dizer assim, de desapegar daquilo que foi o passado, de desapegar daquilo que já aconteceu. João Batista já veio, Elias já veio, Jeremias já veio, já cumpriram a sua missão. Aqui está aquele que é maior que todos eles. Diante de nós está aquele que é maior que todos os profetas, que é o Filho do Deus vivo. Mas só a nossa razão, né, só a nossa mente não é capaz de dar esse salto sozinha, de sair de tudo aquilo que é a nossa história, daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente foi criado, ambientado, para compreender profundamente, a ponto de proclamar como Simão Pedro: Tu és o Filho do Deus vivo. É só pela ação de Deus, pelo Espírito Santo, que nós somos capazes de compreender com maior profundidade, de abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para esse novo que vem de Deus. Porque Jesus foi novo, é Deus que se encarnou. O povo daquele tempo não conseguiu compreender a grandiosidade do amor de Deus que se encarnou. Foi preciso que o Espírito Santo movesse o coração de Pedro para que ele pudesse reconhecer: Tu és o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo está no meio de nós. Veio nos ensinar, veio nos mostrar como é o amor de Deus, veio nos mostrar como servir, veio nos mostrar quão poderoso, quão forte é o amor de Deus, que se encarna, que se faz presente e permanece conosco todos os dias. Porque o Senhor não nos abandona jamais. E Ele sabe, Jesus sabe, que se Ele direcionar hoje, nesse instante, essa pergunta para mim e para você: e vós? Você que já tem caminhada na igreja, você que já faz parte de grupo de oração, você que já está às vezes numa liderança, se Jesus perguntar para você: e vós, quem dizeis que eu sou? Não pode ter mais o mesmo olhar que o mundo tem sobre Jesus. Uma pessoa histórica, né? Alguém que passou, que fez o bem, que deixou o seu legado. Se Jesus pergunta para nós hoje: vós, quem dizeis que eu sou? Será que nós também já deixamos que o Espírito Santo trabalhasse no nosso coração o suficiente para que a gente dissesse: Tu és o Filho do Deus vivo, o Filho do meu Deus vivo, o meu Senhor, aquele que está vivo, aquele que age, aquele que direciona a minha vida, aquele que realiza todas as coisas em nós. Quão difícil é para nós também dar essa resposta. Sem a ação do Espírito Santo, é difícil para nós também darmos essa resposta, mesmo que já tenha se passado 2000 anos, quase 2000 anos da redenção. Como é difícil ainda para nós. E sem a ação do Espírito Santo, nós não conseguimos dizer. E Jesus, quando ele pergunta isso, ele nos desafia. Nós também precisamos deixar somente aquilo que conhecemos, somente aquilo que é antigo, somente aquilo que é seguro na nossa fé, e nos abrir para aquilo que é o novo de Deus.
de um Deus que está vivo, que age, que quer continuar se revelando, até que nós compreendamos perfeitamente o que significa ser servo, ser amado pelo Filho do Deus vivo. E vós, quem dizeis que eu sou? O que você pode responder para o Senhor nessa noite? Se Jesus sentar aí do seu lado, onde você está acompanhando o programa, e te perguntar, te chamar pelo nome, te falar, quem você acha que eu sou? Ou melhor, quem eu sou para você? Quanto você está deixando que Jesus seja o Senhor da sua vida? E você pode até pensar, não, mas eu não sei nem por onde começar a responder isso. Já ouvi falar tantas coisas de Jesus, eu tenho uma confusão até na minha cabeça de quem é Jesus. É nessa hora que nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos revele, da mesma maneira que revelou a Simão Pedro, com a mesma força. Porque eu tenho certeza que quando Simão Pedro disse essas palavras, ele disse com aquele ímpeto, com aquela certeza inabalável, tu és o Filho de Deus vivo. Não há outro como o Senhor Jesus. Não há outro igual. Tanto que São Pedro depois vai dizer em uma outra passagem, a quem iríamos nós? Quem poderíamos ir? Só o Senhor tem palavras de vida. E é nesse reconhecimento de que Jesus é o Senhor que nós vamos deixando que Ele verdadeiramente seja o nosso Senhor. Que Ele verdadeiramente seja o nosso Deus. Que nós possamos render o nosso coração nessa noite para que Ele possa agir em nós. Declaramos, Jesus é o Senhor, pois com grande amor veio salvar aos povos, raças e nações, veio ensinar que na vida outro Deus não há. Aleluia, aleluia. Aquele que governa para sempre. Aleluia, aleluia. Declaramos, Jesus é o Senhor. Eu quero te convidar, se você tem possibilidade aí onde você está, a declarar com as suas palavras, com as palavras que vão brotando do seu coração, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Senhor da sua vida, que Jesus é o Senhor da sua história, é o Senhor de tudo que já te aconteceu até aqui, é o Senhor de tudo aquilo que ainda acontecerá. Você que tem ansiedade, que tem medo do futuro, declare que Jesus é o Senhor do teu futuro. Ele é o Filho do Deus vivo que veio ao nosso encontro, que vem ao nosso encontro. Ele é o Senhor. Vai declarando com as tuas palavras, vai declarando com o teu coração, até com as tuas lágrimas. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor do ontem, do hoje e do amanhã. E nós não precisamos ter medo do que virá, porque Jesus já está conduzindo todas as coisas. Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus. E por amor, está conosco todos os dias. O Filho do Deus vivo está conosco todos os dias. Aleluia, aleluia. Aquele que governa para sempre. Aleluia. Aleluia, declaramos, Jesus é o Senhor.
você aí da sua casa pode continuar declarando Jesus, Senhor, de tudo que você tem, de toda a sua história. Vai dizendo, Jesus, tu és o Senhor do meu caminhar, tu és o Senhor do meu passado, tu és o Senhor das dores, dos traumas que eu vivi. Tu és o Senhor que sempre esteve comigo. Tu és o Senhor que me direciona. Tu és o Senhor que não me deixou muitas vezes cair ou permanecer caído, caída. Tu és o meu Senhor. E eu quero, Senhor Jesus, continuar caminhando contigo. Vai dizendo isso no seu coração. Jesus, eu não quero ficar distante de ti. Eu quero que o Senhor siga comigo, me direcionando, falando comigo em cada tomada de decisão que preciso fazer. Jesus, eu quero que tu sejas o Senhor do meu ontem, do meu agora e do meu sempre. Por isso, Senhor Jesus, fica comigo, Senhor. Para mim, tu és o Rei, para mim, tu és o Senhor. Para mim, tu és o amor em pessoa. E eu preciso, Jesus, ser direcionada, guiada, conduzida pelo teu amor. Se você souber orar em línguas, eu te convido que neste momento você feche os seus olhos e deixe que essa oração possa clamar por ti neste momento. Deixe que o seu coração faça essa oração. Permita que a sua alma, os anseios interiores que existem dentro de ti, clame o Senhor nesta noite. Permita que toda dor, toda insegurança, todo medo, toda fraqueza, toda miséria que existe no coração seja visitado neste momento pelo Senhor. Por isso, mantenha essa oração, meu irmão, minha irmã, e vai deixando o Espírito realizar dentro de ti a obra que precisa ser realizada. Consagre os seus pensamentos, consagre a sua razão, consagre ao Senhor todo o seu interior e vai dizendo para o Senhor com a tua alma e com o teu coração que Ele é o teu Senhor. Tu és o meu Senhor, Jesus. Aleluia, aleluia, aquele que governa para sempre. Aleluia, aleluia. Declaramos, Jesus é o Senhor. Maravilha! Quando Jesus se torna Senhor da nossa vida, nós sabemos que estamos ancorados numa rocha firme. Que você, meu irmão, minha irmã que acompanha aqui o programa com a gente, talvez você parou no canal aí de bobeira, né? Que você permita verdadeiramente que Jesus seja o seu Senhor. Ao invés de se desesperar por situações que você está vivendo, entrega para Jesus e deixa que Ele, como Senhor, te direcione em todas as coisas. Ana, quero te agradecer, que pregação linda, né? Que bom ter você aqui conosco. E, gente, eu tenho que contar uma coisa aqui. Hoje é um dia muito especial, porque a Ana tá aqui com a gente no programa e ela acabou de casar, gente. Ela casou ontem, né? Então, eu quero aqui deixar um abraço pro Anthony, né? E que o Senhor Jesus esteja com você, com o Anthony, em todos os passos aí do seu casamento, da família, né? E de tudo aquilo que vocês sonham juntos, tá bom, Ana? Amém, muito obrigada. Parabéns. Obrigada. De nada. Bom, eu quero aproveitar que nós estamos aqui, quero fazer um convite para você que já serve num grupo de oração, que sente aí no coração um chamado, né, para pregação, para servir o Senhor ainda mais, ou para melhorar, né, para estar cada dia mais íntimo do Senhor, servindo ao Senhor por meio da pregação. Nós temos o curso Primeiros Passos para o Ministério de Pregação. É um curso à distância que vai te ajudar a aperfeiçoar tanto a técnica e muito mais do que isso também, aperfeiçoar a sua unidade com Deus. Se você quiser, né, saber mais um pouquinho sobre o curso, você vai acessar IEAD
rccbrasil.com.br/curso de pregação, do jeitinho que aparece aqui para você, tá bom? E também quero aproveitar aqui para pedir, né, que você que acompanha a gente por aqui ou que participa de um grupo de oração, que você possa contribuir com a RCC Brasil. Nós temos várias formas, mas aqui de uma maneira bem particular, eu quero te falar que você pode contribuir com o seu cartão de crédito, tá? Se você quiser contribuir de forma contínua, você vai acessar o nosso WhatsApp, que é 12 98138 2000. 981382000, quase que eu me confundo aqui, gente. Mas tá escrito aqui, você já pôde pegar, né? Então, contribui com a RCC Brasil, escolhe lá a modalidade do cartão de crédito ou alguma outra forma de contribuir com a gente, tá? Que nós estendemos a nossa mão para ti. Chegamos ao final do programa. Ana, muito obrigada. Mais uma vez, um abraço no Anthony. Que Deus te abençoe. Leandro, muito obrigado. Que Deus te abençoe, meu irmão. A gente te espera aqui no nosso próximo programa, no próximo domingo. Que Deus te abençoe. Olho pra ti, Jesus, ergo as minhas mãos, levo a minha voz, canto o meu louvor. Diante do Rei eu me encontro agora, vejo sua majestade, sua glória, a sua misericórdia não tem fim. O Senhor está aqui, Ele é o Rei, Ele é o Senhor, a Ele a glória, 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 glória. Avete ricevuto un grande dono dal Signore. Cercate la santità nella nuova vita dello Spirito Santo.